Pessoal, nós precisamos falar sobre o elefante na sala. Não dá mais para esconder, não dá mais para fingir que não tem nada acontecendo, porque tem sim alguma coisa acontecendo. Essa semana, o ouro bateu uma nova cotação histórica, a máxima histórica de todos os tempos. A gente está falando da marca de $4.100 por onça de ouro, gente. Vocês me acompanham aqui, sabem muito bem que eu não sou de vender susto, mas alguma coisa não tá certa, pessoal. Por que isso aí tá acontecendo? Qual é a razão para isso? Quem é que tá comprando todo esse ouro e fazendo a cotação subir? E o pior de tudo, o que essas pessoas sabem que a gente ainda não sabe? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para se inscrever, deixa seu like também para me dar uma força aqui no início e comenta aqui a sua opinião, as suas dúvidas e vamos interagir aqui nos comentários, tá legal? Olha como tá a cotação do ouro contra o dólar americano, pessoal, aqui na janela dos últimos 5 anos. Gente, olha o que aconteceu aqui, ó. Desde outubro de 2022, o ouro saiu da cotação de $1.650 por onça para os incríveis $4.143, que chegou a bater aqui recentemente. Nesse momento aqui, agora que eu estou gravando, ó, $4.128 americanos, uma onça de ouro. Quando a gente olha o ETF de ouro, o IAU, que é comprado lá na Bolsa Americana, nos últimos 5 anos, olha isso aqui, gente, ele já valorizou os incríveis 114%, gente, 113,78%. Galera, isso aqui é muita coisa, gente. É uma valorização extraordinária. O ouro ele não costuma apresentar esse tipo de comportamento. Então é isso que tem chamado cada vez mais a atenção dos investidores. Então primeiro vamos tentar explicar o que está acontecendo. São várias coisas, vários fatores, então me acompanha aqui que a gente vai tentar colocar tudo na mesa nesse momento. Antes de mais nada, o ouro ele é conhecido mundialmente pelos investidores como uma reserva de valor. Ou seja, ele é um ativo que ele é capaz de armazenar valor, de reservar aquele valor por vários e vários anos em diferentes cenários. O ouro é utilizado pela humanidade há mais de 5.000 anos. Então ele já passou pelo teste do tempo, ele já se provou no tempo, né? E sempre que os investidores ficam receosos com o futuro, com medo de alguma crise, de alguma guerra, de algum cenário adverso, o ouro acaba atraindo a atenção e é muito comprado aí pelas carteiras de investidores, né? Ele acaba se tornando um ativo popular, digamos assim. Então, sabendo disso, né? E agora sabendo que o ouro está mais valorizado do que nunca, porque tem muita gente comprando o ouro, né? E ele é um ativo escasso, a produção de ouro não dá conta de suprir toda essa demanda, a gente se pergunta, pô, será que tem gente que está projetando um cenário caótico, um cenário catastrófico, uma grande crise a caminho aí que pode estourar a qualquer momento? Olha, se é isso que vai acontecer, eu não sei, ninguém sabe, não tem como prever o futuro. Mas as razões pela qual o ouro está subindo tanto, a gente consegue pontuar aqui e é isso que eu vou começar a falar agora. Em primeiro lugar, pessoal, desde a pandemia, os Estados Unidos ampliaram a oferta monetária, ou seja, a oferta de dólares em circulação de um jeito extraordinário. Isso quer dizer que os Estados Unidos agora colocaram mais dólares em circulação, ou seja, aumentaram a quantidade de dinheiro rodando no mundo todo. Segundo as teorias econômicas, né, esse fenômeno de aumento da oferta monetária ele acaba gerando inflação. Só que como os Estados Unidos ele tem a moeda mundial, ele não vai reter essa inflação dentro da sua economia local. Ele vai, na verdade, exportar essa inflação através dos dólares aí no comércio internacional. Então a corrida pelo ouro que a gente está vendo agora, ela tem relação com isso, com os investidores no cenário mundial, vendo que a oferta de dólares ela está tão abundante que tem medo de que o dólar perca valor. E isso é muito racional, muito lógico, né, pessoal? Se um ativo ele está mais abundante, muito mais abundante, a tendência natural é de que ele perca valor em relação a si mesmo, porque antes ele era mais escasso do que é agora. Essa aqui é a oferta monetária M1 dos Estados Unidos, tá certo? Que é a oferta de dinheiro líquido, dinheiro em circulação. Olha o que aconteceu aqui em 2020, o ano da pandemia, ó. Ele saiu daqui de baixo para lá para cima, ó. É um aumento de quase 4 vezes, pessoal. Uma expansão monetária na ordem de 4 vezes. Então é disso que a gente está falando aqui.
Outro fator que corrobora com tudo isso que a gente está falando aqui é a dívida pública dos Estados Unidos, que na pandemia também deu um salto, aumentou pra caramba e desde então ela não voltou para os patamares normais e provavelmente não vai voltar para os patamares anteriores. Esse gráfico aqui, gente, mostra a dívida pública federal dos Estados Unidos em comparação com o PIB. Olha como ela era em 2019, era em torno de 106% do PIB. E em 2020 ela passou para 126%. Imagina isso, gente, é um salto de 20% em comparação com o PIB no aumento da dívida norte-americana. Ela depois até chegou a dar uma recuadinha aqui levemente, mas agora está voltando, está acelerando de novo, já está em 124% do PIB. O tamanho da dívida dos Estados Unidos. Tá, Tiagão? Tô entendendo que tem todos esses pontos aí, tô entendendo que o pessoal tá comprando ouro e tal, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, cara? Como é que é essa dinâmica em relação aqui à moeda americana? Ora, quando a gente tem um aumento da oferta monetária e também um aumento da dívida, isso aí enfraquece a moeda, enfraquece o dólar. A gente já falou sobre isso em relação ao real. O Brasil hoje tem também um problema de crescimento da sua dívida pública que enfraquece a moeda, enfraquece o real. E lá nos Estados Unidos isso não é diferente, é a mesma lógica. Só que aí os Estados Unidos eles têm essa projeção mundial, né? Todo mundo usa os dólares americanos como moeda de reserva internacional. E se isso aqui está acontecendo, impacta o mundo inteiro, não só os Estados Unidos. Então, se isso aqui se intensificar cada vez mais, pode ser que num cenário futuro o dólar enfraqueça tanto que ele deixe de ser a moeda de reserva mundial. E aqui, pessoal, a gente começa a entrar numa seara, num meio que é uma toca de coelho, é um campo enlamaçado, mas que é importante, a gente precisa pontuar também. Qual que é o ponto? Nenhuma moeda mundial hoje é capaz de substituir o dólar do jeito como ele cumpre o papel dele atualmente. Porque para o dólar ser uma moeda de reserva mundial, ele tem algumas exigências que ele cobra, entre aspas, dos Estados Unidos. E a principal delas é a mobilidade de capitais, ou seja, todo o mundo precisa ser livre para aplicar dinheiro nos Estados Unidos e para tirar dinheiro dos Estados Unidos a qualquer momento. E quando a gente pensa num substituto para o dólar, a gente normalmente associa já diretamente à China, porque a China é a segunda economia do mundo hoje, ela está disputando a hegemonia da economia mundial com os Estados Unidos, só que a moeda chinesa, ela não cumpre os pré-requisitos para ser uma moeda de reserva mundial, principalmente porque a China não é um país com livre mobilidade de capital. Você não pode abrir uma conta bancária na China, mandar dinheiro para lá e tirar dinheiro para lá a qualquer momento, porque faz parte da política do governo chinês. O governo chinês não permite isso. E ele também não quer isso, porque isso aí tem várias consequências, principalmente consequências do ponto de vista social. Isso aí vai trazer poder de consumo para a população chinesa, caso venha a acontecer, e isso não faz parte dos planos do governo chinês. Então, por essa razão e por várias outras, tá? Que eu simplifiquei muito a explicação, a moeda chinesa não vai ser substituta para o dólar do jeito como a gente conhece. Então quem é que seria um substituto para o dólar nesse cenário? O bom e velho ouro, pessoal. É isso que tudo isso aqui significa. Então, como os seres humanos, né, a população mundial, ela já conhece a experiência passada de se ter um padrão ouro, né, de o ouro ser a moeda de reserva mundial, inclusive ser usado em transações comerciais, se o dólar hoje, que é a moeda de reserva atual, ele está com a sua hegemonia em xeque, todo mundo vai voltar para aquilo que funciona, para aquilo que já conhece, para o ouro, para o bom e velho ouro, que é o cenário que a gente está vivenciando atualmente. Pô, Tiagão, então tu está dizendo que a partir de agora é padrão ouro que a gente vai ter na nossa vida aqui, na face da terra toda, todo mundo vai usar ouro a partir de agora. Não, meu jovem, não é nada disso que eu estou falando, cara, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que é para esse cenário que os governos das outras economias do mundo estão se preparando. Depois eu vou mostrar aqui os dados para vocês, mas é exatamente isso que as economias do mundo, principalmente a Rússia, a Turquia, a própria China e várias outras estão fazendo cada vez mais, comprando ouro aos montes para fortalecer a sua reserva internacional com medo de uma perda de hegemonia do dólar. E teve mais uma coisa que aconteceu, pessoal, em 2022, que foi o estopim, foi o ponto de virada para que todas as economias do mundo começassem a comprar ouro compulsivamente e descarrilhasse aqui nesse fenômeno que a gente está experimentando aqui agora. E o que foi isso que aconteceu lá em 2022? Puxem na memória aí de vocês vão se lembrar muito bem. Foi a guerra, pessoal. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Pô, Tiagão, beleza, todo mundo se lembra disso, né? Tudo certo, mas por quê, cara? O que isso aí tem a ver com a questão do ouro? Logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos impuseram uma sanção na Rússia
que foi a exclusão dela do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamentos mundial, né, que utiliza o dólar lá como a moeda principal. Então hoje a Rússia, ela está excluída do comércio internacional. Ela não pode utilizar dólares, não pode usar o sistema SWIFT. Então, se os Estados Unidos têm o poder de excluir um país inteiro do sistema de pagamentos mundial, poxa, isso aí cria-se um grande sinal de alerta, né? Isso abre um precedente. Aí todas as outras economias do mundo, tipo o Brasil, tipo a Alemanha, tipo a União Europeia, a própria China, todo mundo vai olhar e vai pensar o seguinte, cara, se os Estados Unidos já fez isso com a Rússia, se ele não for com a minha cara em algum determinado momento do futuro, ele pode fazer isso comigo também. Então eu não posso depender do dólar, não posso dar todo esse poder na mão dos Estados Unidos. Eu tenho que já me proteger, eu tenho que já estar pronto para um cenário como esse. Então as economias do mundo estão comprando ouro para suas reservas, pessoal, para diminuir essa dependência do dólar. Saiu essa notícia aqui, ó, no dia 17 de julho desse ano. Então notícia velha aqui, ó, todo mundo já viu isso aqui. Olha só, China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir a dependência do dólar, pessoal. É exatamente isso que eu estou explicando para vocês, ó. Olha aqui, entre aspas aqui, ó. O aumento nas compras de ouro pelo Banco Central da China começou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, disse aqui o analista de ouro do portal Money Metals. Então, pessoal, esse é o mundo em que vivemos, 2025. Todos os países com medo, tensões aumentando e o ouro disparando porque todo mundo quer se proteger e evitar uma espécie aí de imprevisto no cenário mundial. Beleza, Thiagão, tô entendendo, cara, mas fala aí agora. Como é que eu me protejo, cara? Eu não quero ficar aqui de mãos atadas aqui, sem poder fazer nada, eu quero tomar alguma atitude. Me fala aí como é que eu posso me proteger de qualquer problema nesse sentido. Bom, gente, antes de mais nada, né, isso aqui não é nenhuma recomendação para você sair comprando ouro aí na sua carteira, tá? Como a gente já viu, o negócio já está muito valorizado, não tem como prever o futuro, se ele vai continuar subindo ou não. Então não é por isso que agora você vai sair comprando ouro aí desenfreado, tá? Toma cuidado, pensa bem antes de fazer qualquer coisa e se quiser conversa comigo também, o link está aqui na descrição. Agora, se tem uma grande crise mundial a caminho, uma grande guerra envolvendo muitos países, isso eu não sei, ninguém sabe, ninguém consegue prever o futuro. Mas tem coisas que você pode fazer hoje que já vão deixar o seu patrimônio protegido e eu separei aqui 3 coisas que você pode fazer a partir de agora que já vão deixar o seu patrimônio pelo menos protegido em parte dele, tá certo? A primeira coisa, pessoal, é diversificar o seu dinheiro internacionalmente, não só nos Estados Unidos, olha o que eu tô falando. A gente é muito acostumado aqui a falar de comprar ETFs de bolsa americana, de ações de tecnologia, mas existem vários ETFs disponíveis que você pode comprar o mundo inteiro, pode comprar ações globais, ações na Europa, ações na Ásia, ações na África, na América do Sul, em todo o mundo inteiro e não somente nos Estados Unidos. Então isso aqui é muito importante para você não concentrar o seu risco, não concentrar o risco só nos Estados Unidos ou só em um país específico e também não só aqui no Brasil, né? Isso aí a gente já falou milhares de vezes aqui, mas é muito importante você investir fora, tirar o seu dinheiro do Brasil também para ter essa diversificação internacional. Agora, a segunda coisa que você pode fazer também é ter ativos que são amarrados na economia real. Do que eu estou falando aqui? Se o seu patrimônio já é muito grande, já é muito estabelecido, você pode ter um pezinho, uma parte na economia real. Pode ter terras, pode ter uma fazenda, pode ter imóveis, pode ter negócios, né? Empresas que vendam coisas da vida real. Uma empresa do setor alimentício, do setor de calçados, coisas que sejam realmente consumidas, né? Palpáveis aqui na vida real e que sejam de uma economia próxima à sua. E se você ainda tem pouco dinheiro, tem mecanismos no mercado financeiro que você pode usar para cumprir esse papel na carteira. Um exemplo clássico são os fundos imobiliários. Então você pode investir em fundos imobiliários de galpão, de tijolo, de infraestrutura, até FIIs voltados para o agronegócio também já existem, já estão disponíveis. Então uma partezinha da sua carteira pode estar voltada aí para esse tipo de investimento. E em terceiro lugar, você também pode investir em outros ativos que sejam reserva de valor. O ouro é uma delas, mas as criptomoedas também são, em especial o Bitcoin. O Bitcoin ele é imune ao processo de inflação, pessoal. Não tem como imprimir novos Bitcoins. Tem um vídeo aqui que eu já expliquei exatamente como funciona essa dinâmica, então dá uma conferida por lá. E para você se proteger dessa oferta de moeda abundante, cada vez mais abundante, para que o seu dinheiro não perca valor, você pode investir também em criptomoedas, né? E em especial o Bitcoin, que é a maior moeda, né? Que tem a maior capitalização e que tem sim essa blindagem, né? Não tem como inflacionar o Bitcoin. Certo, pessoal? Se você quiser uma conversa
comigo para falar da sua carteira, da sua estratégia de investimentos, o link para fazer parte da minha consultoria está aqui na descrição. Deixa ali as suas informações que eu mesmo vou entrar em contato contigo. A gente bate um papo inicial sem nenhum compromisso. Se você gostar, se fizer sentido, a gente avança depois para efetivar ali o trabalho da consultoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comenta aqui também a sua opinião. Comenta se você acha que a gente está à beira do abismo, se tem uma crise chegando, por que as economias estão comprando tanto ouro assim. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!